Bem, galera, vamos para o exercício 4. Sabendo que cosseno de x é igual a 1 meio, determine o valor de y. O valor de y é o quê? O valor de y é igual a... vamos ver. Cotangente de x menos 1 sobre cossecante de x menos secante de x. Certo? Ele quer cotangente de x menos 1 sobre cossecante de x menos secante de x. Bem, a gente vai ter que saber algumas coisas aqui a respeito disso antes de aplicar essa expressão. A gente tem que ter cossecante, secante e cotangente. Para você ter cossecante, você precisa ter o seno. Para você ter secante, você precisa ter o cosseno. A gente já tem o cosseno. Para você ter a cotangente, você precisa da tangente. Então, basicamente, básico. A gente vai aplicar a lei fundamental, né? E a gente vai descobrir os valores do seno e da tangente. Aí a gente aplica aqui, fazendo os inversos, né? A gente tem que cosseno de x quadrado mais seno de x ao quadrado é igual a 1. Então, 1 meio ao quadrado mais seno de x ao quadrado é igual a 1. Seno de x ao quadrado é igual a... no caso, 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, 2 sobre... Ou melhor, 1 sobre 2 ao quadrado é 1 quarto, certo? Aí eu vou passar aqui 4 quartos, para ficar mais fácil, ó. 1 quarto mais seno de x quadrado é igual a 4 quartos. Passo 1 quarto para lá, fica seno de x ao quadrado é igual a 3 quartos. Então, seno de x é igual a mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Por quê? Raiz de 3 é a raiz de 3, né? Raiz de 4 é 2. Então, a gente tem duas respostas. Mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Mas, o exercício ele nos deu um dado importante, eu acredito. Certo? Ele deu que o nosso cosseno de x é 1 meio. Então, se a gente desenhar aqui, se o cosseno de x é 1 meio, e a gente sabe que no ciclo trigonométrico dos cossenos, o primeiro e o quarto são positivos e o segundo e o terceiro são negativos, estou falando em referência aos quadrantes, a gente tem que, se cosseno de x é igual a 1 meio, ele pode estar tanto aqui no primeiro quadrante quanto no quarto quadrante, certo? Não dá para ter tanta certeza, mas ele pode estar aqui ou aqui. E a gente sabe que é positivo. É só uma coisa para ressaltar, certo? Então, vamos lá. Se o cosseno de x é igual a 1 meio, ele pode estar aqui ou aqui. E ele é positivo. Agora, o meu seno de x, ele é positivo ou negativo? Bem, diferente do cosseno, no seno é um pouco diferente. Aqui, ó. A gente tem que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, tem uma possibilidade do meu seno de x ser negativo, porque o negativo está aqui também. Então não dá para ter tanta certeza assim sobre qual que é a resposta correta do seno de x. Pode ser tanto mais raiz de 3 sobre 2, quanto menos raiz de 3 sobre 2, certo? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode considerar, porque a gente não pode simplesmente fazer assim, então já que pode ser os dois, vou pegar um. Não, a gente tem que considerar. Então eu vou considerar, não tem nada no exercício que me diga qual que vai ser o ponto, se vai ser aqui ou aqui, mas eu vou considerar que é aqui, para ficar mais fácil, né, para eu não ter tantos problemas com o negativo. Então eu vou considerar que ele está no primeiro quadrante. Então, ó, vamos lá. Considerar que, né, x está no primeiro quadrante.
É um ponto a se considerar. Beleza. Considerado que ele está no primeiro quadrante, consequentemente, minha resposta aqui, meu seno de x vai ser positivo, porque ele está no primeiro quadrante. Então, o meu seno de x é igual a mais raiz de 3 sobre 2. Certo? Perfeitamente. Então, vamos lá, né? A gente já sabe o seno e já sabe o cosseno. Consequentemente, podemos calcular a chamada tangente de x, que é igual ao meu seno, que é raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso do cosseno, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Que é isso aqui que eu acabei de fazer, é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio, que você mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, certo? Aí aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar aqui e aqui, e eu tenho que tangente de x é igual a raiz de 3. Certo, pessoal? Aí o que a gente tem aqui? Y é igual a cotangente de x menos 1 sobre cossecante de x menos secante de x. Então vamos por partes. Y é igual a cotangente de x. Cotangente de x é 1 sobre raiz de 3 menos 1 sobre cossecante de x é a mesma coisa que 1 sobre seno, que é a mesma coisa que o inverso do seno. Então vai ser 2 sobre raiz de 3. 2 sobre raiz de 3. Meu menos secante de x. Meu cosseno é quanto mesmo? Meu cosseno é 1 meio. Meu secante é o inverso do meu cosseno, que é 2. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Aqui, se eu racionalizar, fica raiz de 3 sobre 3, né? Se eu multiplicar porque a raiz de 3 aqui vai ficar raiz de 3. Se eu multiplicar por raiz de 3, vai ficar 3. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Aí eu já vou aproveitar e fazer o mínimo. 3. Aí aqui vai ficar raiz de 3. 3 dividido por 1. Aqui posso fazer uma fração, né? 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então vai ficar raiz de 3 menos 3, certo, pessoal? Aí aqui embaixo vai ficar... vou racionalizar também. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai dar 3, 2 raiz de 3. Então eu vou colocar uma linha aqui também. E já fazer o mínimo. Então aqui vai ficar 2 raiz de 3, né? Porque eu racionalizei mentalmente. E aqui vai ficar, se eu colocar 1 aqui, 3 dividido por 1, 3 vezes 2 vai dar 6. Então aqui vai ser menos 6. Porque aqui tem um menos, então tem que acompanhar. Isso aqui vai, a gente vai ter que manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar raiz de 3 menos 3 sobre 3 vezes 3 sobre 2 raiz de 3 menos 6. Então, cancela. Porque, né, a gente multiplicou pelo inverso, aí pode cancelar. Eu vou ter raiz de 3 menos 3 sobre 2 raiz de 3 menos 6. Vamos lá. Se eu colocar o 2 em evidência aqui, eu vou ter assim, ó. Raiz de 3 menos 3 sobre... Se eu colocar o 2 em evidência, eu vou ter 2 vezes raiz de 3. Raiz de 3. Aí aqui, menos 3, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó, o que eu fiz? Eu simplifiquei, né? Eu coloquei o 2 em evidência. Vou ter 2 vezes raiz de 3 menos 3. É aqui eu vou ter raiz de 3 menos 3. Isso aqui é um igual, tá, pessoal? Isso aqui é um igual. Aí, raiz de 3 menos 3 sobre 2 vezes raiz de 3 menos 3. Consequentemente, eu posso cancelar aqui e aqui. E o que eu vou ter? Se eu dividir aqui por raiz de 3 menos 3, raiz de 3 menos 3. Minha resposta. Eu não vou colocar lá, porque lá não tem espaço, né? Vai dar 1 meio, né? Vou colocar uma setinha. 1 meio. Certo, pessoal?
porque eu cancelei aqui e aqui. E essa vai ser a minha resposta. Certo? Esse foi o vídeo. Obrigado, pessoal.